Telespectador da TV Mundo Maior, estamos de volta com o programa Evangelho e Espiritismo em sua mais simples expressão. E analisando ao longo dessas programações a obra básica de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós dividiremos o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo em 2 programas. Isto porque ele trata de um item muito importante. Ele se intitula Meu Reino Não É Deste Mundo. Então nós analisaremos numa primeira programação os versículos de João que estão relacionados, com as circunstâncias da condenação de Jesus, e numa segunda programação nós faremos um estudo mais relacionado, inclusive, com as mensagens que Allan Kardec colocou como as instruções dos Espíritos e, sem dúvida nenhuma, também baseado no versículo de João, para que entendamos qual é a realeza de Jesus. Então, iniciando o nosso estudo, vejamos o que anotou o evangelista João. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes. Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. É esse o enfoque que nós daremos no programa de hoje, esse diálogo, e a razão de Jesus ter sido levado ao julgamento por Pilatos. Vamos primeiramente ouvir Flávio em algumas considerações. Esse momento em que Jesus é levado a Pilatos, na verdade a gente vê um encontro de 2 realidades, Aquela realidade daquele representante terreno com aquele representante que a gente pode dizer de Deus, o Espírito mais puro que encarnou em nosso planeta. E quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, que é o título do capítulo que Kardec escolheu, para dar a esse capítulo 2º, nós temos que refletir nessa ideia de meu reino. Que reino seria esse? Porque Jesus fala meu reino. E quando ele diz meu reino, fica um pouco complicado para a gente refletir meu reino, porque é do ponto de vista de Jesus. Justamente porque nós não temos a capacidade de vislumbrar esse reino sob a perspectiva do Cristo, dada a evolução e a dimensão espiritual dele. Ou seja, nós só temos um vislumbre daquilo que ele se deixou ver a nós, daquilo que ele se revelou para nós enquanto encarnou aqui, naquele período de algumas décadas. Então, quando ele fala, meu reino não é deste mundo, para Pilatos, do ponto de vista espiritual, algumas hipóteses a gente pode lançar para interpretar essa questão, para tentar entender de que reino ele estava falando. Uma delas que eu lanço para a gente refletir é que ele disse isso provavelmente para refletir a um reino mais amplo, um reino que a gente não conhece. Até porque em João mesmo ele vai dizer, para onde eu vou,
ele disse um pouco antes dessa passagem, vocês não podem ir. Ele disse para os discípulos, quando ele vai falar, não se turbe o vosso coração, pouco antes de ser preso. Ele vou preparar-vos lugar, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele pode estar se referindo a este reino que ele vai, que nós, um dia, quiçá, teremos acesso. Mas que reino seria esse? Que local seria esse? Que dimensão seria essa? E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele dá um pouco dessa ideia. Ele fala que existe uma comunidade de espíritos puros. Ele diz assim, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então aqui a gente pode ter uma dimensão de que reino ou de que esfera é essa que Jesus estava dizendo que ele pertencia. Então, quando Pilatos fala que ele seria rei dos judeus, Jesus estaria falando, não, eu não sou rei dos judeus. Eu pertenço a uma outra esfera, uma outra dimensão. Eu não é disso que eu estou falando. Uma outra esfera que a gente pode entender também, que aí estaria mais próximo da missão de Jesus e mais aplicável ao nosso dia a dia, é que Jesus, ele veio para nós como representante de Deus. Ele é o modelo mais perfeito que esteve entre nós. Quando a gente pensa em Deus, para a gente ter o nosso ideal de Deus, a gente pensa em Jesus. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo As Primeiras Pregações, quando ele está passando por Jerusalém, um dos fariseus, perguntando para ele o que ele fazia na cidade, ele disse que vinha implantar o reino de Deus. Aí o fariseu pergunta para ele, reino de Deus? Esse sacerdote acentuou com ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Então, o reino de Jesus é a obra divina no coração dos homens, visto que ele é o representante de Deus para nós. Então, quando ele fala que o reino dele não é esse que Pilatos está falando, o reino dele, na verdade, é o trabalho a ser feito no coração ou no íntimo das pessoas. Então, são coisas para a gente refletir do que ele estaria falando nesse diálogo com Flávio, Pilatos. aí tem uma questão histórica, e foi a razão, né, que Jesus foi levado ao julgamento por Pilatos, porque achavam que ele teria uma pretensão de ser o rei dos judeus. Então, qual era a expectativa, o contexto da época que levou a esse estado de coisas? Imaginavam, inclusive Judas estava envolvido nessa questão, imaginavam que Jesus viria para ser o líder mesmo, para tomar o poder e liderar os judeus de fato. Então, na verdade, quando Judas teria entregado Jesus aos judeus por 30 moedas de prata, ele imaginava que Jesus facilmente, devido à sua grande capacidade, ele venceria num debate verbal Pilatos. E ali ele tomaria o poder, instauraria o chamado reino de Deus do ponto de vista material naquela situação. Mas naquele contexto ele veio mostrar que o reino dele não era esse. Era um reino de outra natureza. E nós acreditamos que era esse reino que nós acabamos de dizer. Que o reino dele não seria esse reino material, que ele veio implantar um reino de outro tipo. Um reino que se construiria, que se daria no campo íntimo das pessoas. Se desconectando, portanto, dessa questão material e frustrando até as pretensões de Judas,
que tinha uma outra ideia, uma outra pretensão, que imaginava que Jesus vinha implantar esse reino material, uma mudança política no mundo. Telespectador da TV Mundo Maior, esse programa você também pode acompanhar pelas redes sociais, facebook.com.br/TV Mundo Maior e youtube.com/TV Mundo Maior. Então é uma forma de maior difusão, né, para o acompanhamento deste programa. Nós continuaremos o estudo do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo após um breve intervalo e contamos com a continuidade da sua assistência.